Agora você começa se apresentando e primeiro dizendo da onde você me conhece e aí você se apresenta. Tá bom. Ah, meu nome é Natasha, eu sou de São Paulo. Na verdade, eu moro em São Paulo, mas eu nasci em Fortaleza e morei na Bahia durante 7 anos. E eu conheci a Mari num show do Black Sabbath, acho que foi em 2013, se eu não me engano. Eu fui com o Carinha nesse show e o Carinha, no meio do show, deu um perdidaço em mim. E eu não queria terminar, sair do show no meio do bagulho todo. E aí eu acabei ficando amiga da Mari e de um amigo dela lá. E aí a gente terminou o show. Foi muito legal, foi super divertido e até hoje a gente se fala. Ah, tem uma melhor história para falar de São Paulo que eu acho que define São Paulo, tá? Eu trabalhava na Faria Lima e eu morava no Brooklyn. Eu pegava um caminho de 500 metros sem ciclofaixa e depois era só ciclofaixa, ciclovia, na verdade, não era nem ciclofaixa. Era ciclovia, no canteiro do meio, tudo bonitinho e tal. Passava Berrini, passava Funchal, passava ali Faria Lima inteira. E eu trabalhava ali na frente do Iguatemi. Teve um dia que eu tava voltando do trabalho de bike, né? E óbvio, trânsito na ciclofaixa, na ciclovia, sempre tem, porque tem trânsito em tudo quanto é lugar. Paulista ama fila, ama trânsito. E aí, cara, tem um retorno no meio do canteiro que não tem farol pro carro. Mas, bom senso, né? A gente aprende no CFC que o carro olha para a moto olha para a bike. Então, assim, você tem que dar a passagem, de certa forma. Passou uma bike, passou outra bike e eu, Natasha, passei no caminho dessa bike. O cara tirou o pé do freio e acertou meu pneu da frente. E aí eu meio que capotei, passei por cima do capô do carro, tipo, bem filme, dublê, assim. E quando eu caí da bicicleta, quando eu caí no chão, eu caí com, meu, um puta roxo já na coxa, meu pulso todo dolorido, cotovelo e tal. Minha bicicleta torta, porque entortou o quadro da bicicleta, furou o pneu. E aí, quando eu saí xingando o cara, porra, você não me viu, não sei o quê. O cara abriu a porta do carro e soltou as seguintes frases gritando: sua esquerdista de merda, você não pertence aqui. Não adianta pedalar para tentar emagrecer, sua gorda lulista. Entrou no carro e foi embora. E eu fiquei tipo, quê? E assim, ele ainda saiu gritando: tinha que ter votado no PT! Seus bosta! Vocês não tinham nem que estar aqui! E eu fiquei tipo, mano, que porra foi essa? Aí a galera, tipo, meio que me acudiu e tal. Eu tava na adrenalina, montei na bicicleta, saí andando, mas aí depois que eu tava na Funchal, a minha bicicleta tava, tipo, toda torta, porque o quadro ficou todo torto. Aí eu falei, ah, mano, mas de raiva eu cheguei em casa de bicicleta ainda. E essa eu acho que foi uma situação bem bizarra aqui. Foi, tipo, não faz muito tempo, acho que faz o quê? 3 anos que isso aconteceu, assim. Por aí, foi muito estranho. Não, Essa foi galera. de 3 anos pra cá, assim, que a galera começou a pegar bike. E é uma coisa que eu acho legal, porque, assim, quando você tá de bicicleta, você descobre São Paulo, né? Uhum. Você tem mais tempo pra poder olhar as coisas. E, assim, a gente tem um problema muito grande que é a mobilidade aqui dentro. Por mais que a gente tenha muita linha de metrô, muita linha de ônibus, o sistema é muito precário, o sistema público de transporte, né? Porque sempre tá cheio, porque sempre tá lotado, porque, nossa, CPTM linha vermelha é o caos, assim, sabe? Então, é legal a galera sair dessa bolha aí de a pé e de bicicleta. Era para ser uma coisa boa, mas a parte elitista de São Paulo não permite isso, né? É engraçado isso. Eu vim para São Paulo super nova, eu vim para São Paulo com 10 anos de idade, então assim, eu não tinha nem noção do que era São Paulo, nessa idade. Eu tinha uma infância perfeita em Salvador, lá na Bahia. Eu morava muito próximo da praia, eu jogava futebol na rua e assim, vir para São Paulo para mim foi muito difícil, porque eu vim na época que eu tive minha primeira menstruação e aí eu vim também direto para Alphaville. Eu morei em um apartamento durante um tempo até a minha casa ficar pronta. E assim, para mim foi um baque muito grande e eu confesso que eu não gostei do que eu vi de São Paulo, né?
é uma cidade metropolitana enorme, boêmia e etc. Mas imagina para uma menina pré-adolescente indo para Alphaville, onde é um lugar, um bairro aqui de São Paulo que, cara, é de novo rico, a galera realmente se mostra, a galera gosta de ostentar as viagens para Disney, os tênis de marca nova, coisa que, assim, eu, Natasha, de classe média, não, minha mãe não me dava. A gente não viajava para Europa todo ano. Eu fui viajar para Europa no passado, sabe? E a gente não trocava de tênis assim, como se fosse colecionável. Era, acabou o tênis, aí sim você vai comprar outro. Então foi um baque muito grande para mim, não foi muito legal. Depois desse apartamento, eu acabei indo para uma casa no Residencial 4 em Alphaville. Eu vim para São Paulo de fato porque meu pai, ele tinha uma empresa que era do Rio de Janeiro e ele não queria se mudar para o Rio de Janeiro. Ele queria se mudar para uma cidade próxima porque o Rio de Janeiro é perigoso, era o que ele achava e etc. Então a gente acabou vindo para São Paulo. Meu irmão também corria de kart, eu fazia hipismo, então aqui parece muito ser uma coisa burguesa, né? Tipo, meu irmão corria de kart, eu fazia hipismo e não sei o quê. Mas não era bem assim. A gente tinha até algumas vidas que poderia, alguma vida que poderia parecer ser, mas a gente era de família muito humilde, né? Tanto meu pai quanto minha mãe. E então a gente acabou vindo para São Paulo e foi direto para Alphaville. Meu pai descobriu Alphaville sem querer quando a gente estava indo para uma viagem de carro do Rio de Janeiro para Blumenau e aí a gente passou por Alphaville e meu pai se apaixonou pelo estilo de vida que é apresentável, que era apresentado naquela época. Depois eu fui para o Residencial 11 e aí finalmente eu acabei indo para São Paulo. Eu fui direto para a Zona Sul. Só que antes de eu vir para São Paulo, eu fazia faculdade em São Paulo e morava em Alphaville, né? Então, Alphaville é como se fosse uma outra cidade, porque aí fica ali perto de Barueri, né? Então, Barueri e Santana de Parnaíba. Eu estudava na Belas Artes e eu tinha que pegar um ônibus na porta do residencial, 4 horas da manhã, para poder pegar o metrô na Vila Mariana, para depois ir para Ana Rosa, para depois ir para Belas Artes a pé e tal. Era um trampo fenomenal. Até que no final de 2007 a gente acabou se mudando para o Brooklyn, um Brooklyn antigo, perto do Borba Gato, num apartamento muito menor do que as casas que eu costumei morar aqui em São Paulo. E eu acredito que foi ali mesmo que eu conheci São Paulo de fato. Por mais que eu pegasse ônibus, por mais que eu viesse para São Paulo quando eu tinha uns 16, 17 anos e tal, eu frequentava Mackenzie, Borba, né? Que é a galera da faculdade toda vai para lá. Eu comecei a viver São Paulo de verdade quando eu me mudei para a Zona Sul, né, para o Brooklyn. E foi um outro baque muito grande para mim, mas como eu já fazia faculdade de longe, para mim foi mais ou menos. Meu pai faleceu faz 5 anos, a gente acabou vendendo esse apartamento, minha mãe acabou casando de novo, meu irmão se mudou daqui, e eu acabei vindo para o centro. Agora eu moro na Vila da Bela Vista, pertinho da Roosevelt, pertinho do Bexiga, e eu vivo São Paulo. Eu aprendi a me apaixonar por São Paulo, que me maltratou tanto quando eu era pequena, eu aprendi a me apaixonar por essa cidade. E eu fiz arquitetura, né? Então, quando eu fiz arquitetura na Belas Artes, eu saí depois de um ano, mas eu aprendi a amar São Paulo, porque a gente tinha passeios que a gente ia visitar a parte histórica de São Paulo, os bairros de São Paulo. Eu aprendi a entender que existe bairros totalmente diferentes, qual que é a história da cidade de fato, né? Porque eu acho que quando você vive a cidade, você tem que entender sobre a história e sobre a cultura dela, né? Para poder entender por que o povo se comporta dessa forma, né? Então, até quando eu viajo, eu gosto muito de me movimentar dentro das outras cidades como local, né? Eu costumo pegar conselhos de lugares, de locais, ao invés de pegar tipo de roteiros já prontos, né? E pegar ônibus, pegar metrô e tudo isso. Eu gosto disso. E principalmente aprendi a amar São Paulo, principalmente o centro, a arquitetura da Belle Époque, o Art Nouveau, a Art Deco, essa mistura que fica um pouco eclética, né? Se a gente vê a Catedral da Sé, ela tem um quê gótico, mas ao mesmo tempo ela é eclética, porque ela junta o renascentismo. Enfim, né? São vários movimentos artísticos dentro de São Paulo que juntos eles formam a essência do que é São Paulo de fato, né? E até os grafites, até as pontes, até os arranha-céus que a gente tem, quando você vive aqui, você aprende a amar, né? Mesmo
Eu tenho várias coisas para falar de São Paulo, assim, mas o que eu mais amo mesmo é passear pelo centro, enxergando um pouco a arquitetura e tomar cafés. Eu tenho, quando eu tenho amigos meus que são de fora de São Paulo, eu falo que eu tenho um passeio turístico regado a café, que a gente visita os pontos turísticos de São Paulo e a gente para nos cafés próximos a esses pontos turísticos e toma os cafés mais gostosos de São Paulo. Eu gosto bastante de fazer isso, o roteiro do café, assim. Existe amor em São Paulo? Cara, eu tenho um quadro aqui, eu não sei se vai dar para ver ali, que tá escrito Não Existe Amor em São Paulo, em SP, que é da música, né? Que inclusive. Mas, cara, existe. É uma linha muito tênue entre amor e ódio, mas existe. Principalmente se você de fato conhecer a essência de São Paulo, que é o que eu gosto de fazer quando vem algum amigo meu turista para cá. Vamos para o centro, vamos andar a pé, vamos entrar dentro do Teatro Municipal, vamos no Shopping Light, vamos, sabe, vamos andar de metrô, vamos até ali o Parque Tietê e sabe, realmente conhecer essa São Paulo que muita pouca gente conhece, né? Então, eu vim para o centro para poder ficar cada vez mais próxima do coração de São Paulo, que é o que eu gosto, né? Quando você tá lá na Zona Sul, você tá no meio de algo que foi construído recentemente, né? Agora aqui não, aqui você respira. Então, quando você vai na Paulista, quando você vê o pôr do sol, no fundo da Paulista, em cima do Moreira Salles, do Instituto Moreira Salles, nossa, você chora. Tipo, aplaudir o pôr do sol, sabe? Essas coisas assim. Porque, principalmente, pôr do sol do outono, que é lindo. Então, eu escolhi esse apartamento que eu tô morando agora a dedo, porque ele pega Golden Hour e eu vejo o pôr do sol e eu consigo enxergar todas as antenas da Paulista e eu consigo ver São Paulo inteiro. E, então, foi escolhido a dedo para isso. Agora, nesse exato momento, eu encontrei a solitude. Eu não encontrei mais a solidão, mas eu passei por uma fase que eu me senti muito sozinha aqui, porque eu não tinha com quem conversar e que me entendesse, principalmente na parte da minha adolescência, né? Por mais que eu seja a menina padrão, isso foi o meu? Desculpa. Eu vou sair do WhatsApp aqui, eu vou repetir a minha fala. Vamos lá. Por mais que eu seja a menina padrão, né, loura, de olho claro, né, cara, né, europeia e tal, eu vim de Salvador, com sotaque assim, sabe? Chegava e falava, oxe, galera, que vocês estão tudo aperreada aí, sabe? E eu sempre fui uma menina muito moleca, eu sempre, como eu vivi na rua em Salvador, por mais hétero que eu seja, eu jogava bola descalça, tinha guerra de mamona, eu ia a pé para minha escola de balé, eu ia a pé para a escola de inglês, ia a pé para minha própria escola. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu era a menina que se dava melhor com os meninos num mundo onde não era meu e que eu estava passando uma transição hormonal muito grande, que é sair da pré-adolescência para adolescência e tal, minha primeira menstruação, mudança de corpo, mudança de hormônio, eu engordei bastante. E naquele momento eu me senti muito sozinha. Por mais que eu sempre fosse rodeada de pessoas, sempre pareceu que eu estivesse sozinha, porque ninguém conseguia de fato me entender, né? Então eu acho que esse é o caso da solidão com São Paulo. É cheio de gente, mas ao mesmo tempo não é tão cheio quanto que faça você se sentir, sabe, em casa, assim. Porque as pessoas são tão estressadas e as coisas passam tão rápido que elas não prestam atenção nos outros, né? Não presta atenção nas mínimas falas que o outro traz, assim, tipo, se ele tá bem. A gente não pergunta se... Aqui a galera não pergunta se você tá bem, né? Ou então, quando você vai falar assim, e aí, quem que você é? Quem é a Natasha? Oi, tudo bom? Quem é você? Ah, eu sou uma UX designer que trabalha com mercado financeiro. Meu trabalho não me define, sabe? Meu trabalho não me define, né? Então, aqui é estranho. E São Paulo faz com que você não queira ficar sozinho. Porque ficar sozinho é escutar seus próprios pensamentos. Isso é ruim.
para algumas pessoas, né? As pessoas não gostam da sua própria companhia. Então, São Paulo muda. São Paulo muda. São Paulo deixa as pessoas duras, casca grossa. Eu acho que isso também se encaixa com, bom, que é do tipo, se você já chorou em São Paulo em público, mas todo mundo responde que sim, óbvio, quem nunca? Óbvio. Gente, eu já chorei, meu, eu já chorei na balada, aí eu saí da balada chorando, aí eu peguei um táxi, o táxi pegou a Paulista inteira e eu fiquei com a cabeça ao vento, assim, chorando, e ai meu Deus, meu Deus. Já chorei várias, inúmeras vezes. Nossa, E inúmeras vezes. emenda com a pergunta. Não. O melhor é chorar no metrô. Quem nunca chorou no metrô de São Paulo e no ônibus de São Paulo? Estilo, sabe, com pá de Washington, com a cabeça no vidro. Aí aquela trilha sonora do seu fone, triste. É tipo um clipe passando na sua cabeça, assim. Nossa, várias vezes metrô chorando, ônibus chorando. Nossa, quem nunca? Quem nunca? Nossa, total. Idem. E qual foi a situação mais bizarra? No show que eu te conheci, No show no você deve show ter chorado. eu chorei vendo Black Sabbath, sabe? Tipo assim, não foi nem por causa do Black Sabbath, foi por causa do boy que me largou ali, sabe? Mas foi de raiva o choro, foi de raiva. Foi mais de raiva. Foi engraçado, né? Boy lixo. Que é o que mais tem aqui. Exato, sim. Mas enfim, vamos agora tipo, falar da situação mais bizarra que você passou aí em São Paulo, alguma coisa que mereça ser contado. Caralho. Cara, eu já passei muita coisa em São Paulo. Desde, tipo, fazer uma tatuagem com um cara que tava cheirando cocaína no banheiro. Ir pra Love Story. Quem não vai na Love Story não sabe o que é a vida do centro de São Paulo. Love Story com show de drag queen. Eu já tô tentando pensar aqui, né? Eu já acudi várias pessoas dentro de ônibus. Teve uma vez que eu tava no ônibus e uma mulher teve uma hemorragia no útero, no meio do ônibus, e aí a gente teve que parar o ônibus, todo mundo teve que descer para poder chamar o SAMU. E o SAMU não tava chegando, o bombeiro não tava chegando, a gente demorou 3 horas. O policial levou ela para um hospital, e aí depois ela teve que tirar o útero. Foi tipo, meu, mó treta isso também. Foi bem inusitado, assim. Cara, as músicas do Criolo representam bastante São Paulo para mim. Racionais MCs também representa bastante São Paulo, porque Sabotagem. Nossa, Sabotagem para mim é a alma de São Paulo, sabe? Tipo, você vê da ponte para lá, porque São Paulo ele não é só a paulista, o empresarial, a galera de terno, a galera estressada. A Paulista é o Grajaú, Paulista é Campo Limpo, sabe? Paulista é Ponte Estaiada, é a favela, é quando você junta ali no baile funk mesmo, você sente, respira, é o grafite, sabe? É a pichação, galera pedindo dinheiro na rua. Isso é São Paulo, né? Então eu acho que os rappers, principalmente os mais novos aqui também, tipo Criolo, por exemplo, Emicida, eles conseguem mostrar de fato o que é São Paulo, né? MV Bill também, mas MV Bill, enfim, é outra coisa, é outro movimento. Mas não existe amor em SP, talvez. Talvez seja isso. Mas o que eu mais odeio em São Paulo é a galera estressada, é a galera arrogante e prepotente, porque se gira em torno da galera que somos especiais. O paulistano e o paulista são seres especiais e super importantes para o Brasil e para o funcionamento do Brasil. Cara, não é. O Nordeste, para mim, é a essência do Brasil. Não é porque eu sou nordestina, mas é porque ele traz muito a cultura, o folclore, aquela coisa do afro, né? Que foi o que acontece na construção do Brasil desde 1500. Então, para mim é isso que representa o Brasil, mas São Paulo representa uma parte estressada do Brasil. É a parte que
a galera não presta atenção, a galera tá dentro do carro, num trânsito, sozinho, escutando notícia ruim e se estressando mais ainda, e aí desconta isso na família, desconta isso no próximo, ninguém dá bom dia. Isso, para mim, é o que eu menos gosto de São Paulo, porque eu sou uma pessoa que entra em qualquer lugar, fala com todo mundo e conversa e dá bom dia e etc. Puxa aquele assunto, tá calor, né? Puta, usar terno é ruim, né? Mas pelo menos a gente tem uma certa conexão. Mas, ao mesmo tempo, eu amo a parte da cultura dentro de São Paulo. O tanto de festival que tem aqui dentro e festivais acessíveis para a galera da periferia é um absurdo, sabe? Tipo, virada cultural. Por mais que esteja perigoso agora, o carnaval. Então, assim, é muito imenso. Eu amo muito a parte da cultura que a gente... O incentivo que a gente tem à arte aqui dentro de São Paulo, que a gente não vê muito em outros lugares, né? E pelo menos os lugares que eu conheci. E isso faz com que São Paulo... que você esqueça um pouquinho da parte estressada de São Paulo. Então, quando eu pego de final de semana e eu decido pegar minha cachorra e ir para o centro de São Paulo dar uma caminhada, eu esqueço um pouco que existe a Paulista travada, que existe 110 quilômetros de trânsito, que a galera não dá bom dia, que todo mundo se xinga. E isso faz eu gostar um pouco de ficar aqui. Por mais que eu sinta que isso aqui não é minha casa, né? Eu tenho essa sensação de que São Paulo ainda não é o meu lugar. Mas ele me moldou para que eu entendesse, de fato, que aqui não é o meu lugar. Eu acho que, assim, quando eu fui para a Europa, eu me senti... Quando eu fui para Amsterdã, principalmente, eu conhecia Amsterdã com a palma na minha mão, sabe? Eu me senti em casa, eu me senti, sabe, reconfortada. Era uma sensação que eu nunca tinha tido antes na minha vida. Foi E lá tem diferente de muito onde... essa questão da arte também, né? Tem Então, muita essa questão da arte, tem muita questão da arquitetura, que é o que eu sou apaixonada, sabe? Essa é a Berenice, tá? Tem muita questão da arte, tem muita uma questão da arquitetura. Cada cantinho de Amsterdã, ele é pensado por causa do solo movediço que impede você de fazer arranha-céus e prédios altos, sabe? Então, assim, tem um monte de coisa que a gente pode... que junta as minhas paixões lá, né? Então, sei lá, eu acho que meu lugar ainda tá por lá, sei lá, um pouco mais pro norte da Europa, talvez, não sei. é engraçado porque, assim, uma das perguntas é do tipo, se você quer sair de São Paulo, né? Porque eu vejo um padrão de que as pessoas, elas têm essa coisa de que São Paulo é meio que uma transição, né? E junto Eu com isso também tem uma outra pergunta que é, a vida é muito curta para morar em São Paulo? A vida não, toda, sabe? então, assim, eu acho que realmente São Paulo é transição. Eu conheço muita gente que tá aqui de passagem, que veio do Nordeste, inclusive, Manaus, e do Norte, Manaus, Belém, Fortaleza, Salvador, assim, é bem parecida a minha história, mas eles vieram um pouco mais velhos, né? Então, não, a vida não é muito curta para morar em São Paulo, mas não fique só em São Paulo, sabe? Explore mais outros lugares. Eu acho que São Paulo ele tem um leque muito grande para você conhecer, se conhecer principalmente, porque é muito solitário às vezes, e também para te dar oportunidades e poder aquisitivo, né? Poder de compra, que aqui você tem evento de tudo quanto é parte de área de trabalho, disso, aquilo, outro. Então, você vive manifestações, sabe? Você vive coisas que não é em todo país, todo Brasil que a gente vê, né? Então, enfim,